Olá, boa tarde para você que acompanha o Otimização Semanal. Hoje a gente está única e exclusivamente aqui no Substack, o que mostra aí a importância desse canal. Hoje eu não vou estar na companhia do Cadu e da Lisane e da Niara. Eles estão aí em uma road trip pela Europa e não deram a sorte de conseguir um bom acesso à internet. A gente sabe que essas coisas acontecem, mas de uma forma ou de outra a gente está aqui em algum dos nossos canais para transmitir o Otimização Semanal e depois a gente vai partilhar isso aí nos outros canais. Mas o que a gente não deixa de fazer aqui no Otimização Semanal é deixar você informado sobre o que está acontecendo no mundo da busca, no universo do SEO e das IAs como um todo. A gente sabe que está tendo muitas mudanças e a gente aqui no Otimização Semanal deixou um programa prontinho para você. Liz e Catu também deixaram as notícias deles aqui. E aí, hoje, o Otimização Semanal vai falar sobre o Google Search Central Live, que aconteceu em Milão. Eles mostraram que corrigir uma página de um site tem mais efeito do que corrigir nos rankings, bem mais rápido do que mexer no site inteiro. Então, para você aí que está pensando em otimizar seu site, fica de olho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A gente também tem o Bing Webmaster Tools, que segue aí numa evolução importante e lança novos relatórios de IA. Sim, ele já vem trazendo tudo isso para a gente e agora tem novos relatórios que dá para ver se seu conteúdo é citado ou ignorado pelas ferramentas de inteligência artificial. E o Google também alterou 2 guias importantes, 2 guias, na verdade, o Google tem uma série de guias, e ele alterou 2 guias importantes, um foi o de migração e o outro foi o de otimização para IAs generativas. A gente já falou, esse é um guia bem recente, e a gente já falou sobre ele aqui, ele já está atualizando, então a gente vai saber aí um pouquinho sobre o que foi essas atualizações. E a gente vai mostrar também, vai comentar sobre como as estratégias de assessoria de imprensa não vão te ajudar a aparecer nas IAs, isso mesmo, não vão te ajudar se você fizer uma estratégia genérica. Então, para você que está fazendo investimento aí em assessoria de imprensa, pensando que isso pode te ajudar a aparecer no ChatGPT, no Gemini, no Claude, é bom você ficar atento aqui, porque a gente vai dar mais detalhes sobre isso. Então fica com a gente e, como sempre, eu vou te pedir para que vá até os nossos canais. A gente está no LinkedIn, a gente está no Instagram, a gente está no YouTube e siga então os canais da Experta e da Niara, porque toda semana, mesmo quando acontecem esses imprevistos, a gente está aqui dividindo com vocês tudo sobre esse universo do marketing de busca, SEO, GEO. Então fica com a gente para você poder aí entender todo esse processo. Então eu vou começar falando ainda sobre, vou abrir o programa hoje falando sobre esse relatório de IA que o Bing mostrou aí que está dando um salto. A gente sabe que tem muita gente chateada aí porque o Google, né, a gente costuma ver o tráfego orgânico lá pelo Google Search Console, é a principal ferramenta que os profissionais de marketing, SEO, usam para avaliar aí o tráfego orgânico. E a gente tem um problema que está acontecendo há algum tempo, é que a gente não consegue avaliar o tráfego que vem das IAs. E nesse quesito, o Bing, ele está dando um banho no Google, ele vem trazendo já há alguns meses alguns recursos importantes para quem quer fazer essa avaliação, e agora ele liberou aí 4 novos recursos, e é uma notícia que a gente vê aqui
no Search Engine Land. O Search Engine Land é um site americano que traz aí informações sobre o universo do SEO, e aí ele informou aí que o Bing Webmaster Tools está trazendo mais 4 novos recursos no relatório de desempenho de IA. E quais são eles? O primeiro são as intenções, mostrando as intenções de busca. Ou seja, o Bing ele está categorizando as consultas que levaram a uma determinada citação do site. Então, isso vai ajudar aí a gente fazer esse cruzamento entre a consulta e a citação. Para além disso, para facilitar as nossas vidas, eles lançaram o recurso tópicos. A IA, ela não vai pensar somente na palavra-chave. Quem já teve a oportunidade de avaliar o Bing Webmaster Tools, percebeu ali que ainda não está tão simples entender o contexto, já que ele coloca ali qual que é o grounding, qual que foi aquela palavra, aquele termo que resultou numa determinada busca, né. Mas ele vai agora começar a ampliar isso para ir além da palavra-chave e trabalhar então com conceitos. Então o Bing agora a gente tem aqui a informação que ele agrupa a consulta como, por exemplo, painel solar e energia limpa em um único cluster. Então isso vai ajudar a gente também a entender semanticamente qual é o contexto daquela busca que está sendo gerado ali nas IAs das quais o Bing costuma buscar. A gente tem também uma nova métrica que a gente acredita que os gestores vão amar, que é o compartilhamento de citações. A gente espera de verdade que isso tenha um efeito legal, né? Porque ele não diz apenas quantas vezes o nosso site ele foi citado, mas qual que é a fatia ali do bolo em relação a todas as fontes. Então a gente vai poder, a gente trabalha muito, né? A gente tem esperado muito pelo share of voice. Então a gente tem aí talvez um começo desse share sendo compartilhado com a gente. E para medir principalmente se os nossos trabalhos estão dando certo, tem um recurso aí que ele vai comparar e vai permitir sobrepor períodos. Então a gente vai olhar isso dentro de uma perspectiva temporal, que eu acho que é extremamente importante. Não conheço nenhuma ferramenta que entregue isso para a gente. Ultimamente a gente está fazendo isso na mão. Quem trabalha com SEO aí sabe que a gente tem que documentar, no começo é sempre assim mesmo. Então, a gente vai entender aí qual conteúdo especificamente aumentou as citações nas IAs. Então, a gente tem aí o Bing Webmaster Tools fazendo muitas promessas para a gente espera de verdade que isso provoque os concorrentes, principalmente o Google, porque a gente tem essa expectativa de realmente conseguir avaliar os dados das IAs. Hoje um dos grandes problemas do mercado que a gente vê aí é a falta de transparências de números, dados e métricas que essas ferramentas não entregam para a gente. A gente está aqui na expectativa, o Google falou que lá no Search Console ele vai começar a mostrar alguns dados para a gente, mas até agora nada, mas também ele já informou que sim, ele vai dar lá as exibições, mas não vai dar os cliques. Cliques ainda são um mistério no universo do Google. A gente também tem o Google aí que informou que lá no Analytics a gente vai conseguir ver também esse tráfego das IAs, mas a gente até o momento não viu isso de uma forma efetiva. E por falar em promessas do Google, tem um ponto também que eu quero destacar aqui, que é o Gemini chegando no Chrome. Quem acompanha a otimização semanal sabe que a gente sempre comenta aqui sobre a questão do Gemini no Chrome, que já tem alguns meses também que o Google fez essa promessa para gente de que chegaria. Aqui ainda no meu Chrome aqui não chegou,
mas de outras pessoas aqui da Expert, a gente já tem os prints mostrando que o Google já está liberando o Gemini no Chrome. Então, provavelmente, a gente vai seguir aí vendo um crescimento do Gemini. Quando a gente vê ali o bench, né, do crescimento das IAs, provavelmente o Gemini aí vai seguir com números imponentes, porque principalmente o Google está implementando aí em diferentes ferramentas. O Gemini começou essa corrida um pouco atrás, o ChatGPT teve aí o grande boom e desde o começo do ano ele vem perdendo um pouco esse share de mercado. Então aqui no Otimização Semanal a gente segue vendo tudo que está acontecendo aí. E aí, quando a gente fala de monitoramento de IA, a gente, basicamente, para quem trabalha aí fazendo estratégias de SEO, tem visto de uma forma muito forte, vamos dizer assim, as pessoas perguntando como fazer para aparecer, para ser citado nas IAs. E um dos recursos que tem sido utilizado para isso são as estratégias de assessoria de imprensa e digital PR. Por quê? A gente tem dados aí que mostram que a maior parte das citações de marca nas IAs não necessariamente vem dos canais próprios. A gente tem escutado aí que até 80, 90%, a gente tem alguns números aí que mostram isso, vem de fontes terceiras, de outros sites, principalmente mídia e imprensa. Além, claro, das famosas listas autopromocionais, que aí é um assunto à parte que a gente vai colocar aqui, mas a gente sabe que a imprensa, a assessoria de imprensa, o digital PR, tem tido aí um destaque importante dentro dessa estratégia. Mas, talvez, eu não sei se isso é uma boa notícia ou uma notícia ruim, não necessariamente uma estratégia de assessoria de imprensa vai funcionar de uma maneira esperada para DO, para aparecer nas IAs. E quem trouxe isso para gente é um especialista aqui, o Kevin Indig e a Amanda Johnson, novamente. Aqui no Otimização Semanal, a gente vem trazendo bastante esses conteúdos deles, né, porque eles são baseados em dados, então a gente está sempre acompanhando o conteúdo deles, inclusive, ele é publicado aqui no Substack, então eu recomendo muito que vocês, chequem e olhem sempre o que ele vem trazendo aqui. E um ponto que ele traz deveria ser um pouco óbvio para quem trabalha com SEO, mas muitas vezes a gente acaba entrando na onda e acreditando que só fazer publicações vai colaborar aí para que a gente apareça nas IAs. E não é bem assim. Por quê? PR genérico não vai funcionar. Esse estudo, ele está mostrando que a IA não reconhece a autoridade de forma genérica. E o que a gente quer dizer com isso? Que ao citar você ali, ele vai fazer essa citação, essa menção, baseada no tema. Então, quando a gente tem aí dados de uma amostra de clientes, numa determinada fonte, essas fontes elas vão variar de acordo com o assunto. Então, por quê? Porque a IA ela já favorece entidades em que ela associa aquela autoridade num tema muito específico. Então, por exemplo, se você é uma empresa de software, mas está divulgando números, está divulgando uma rodada de investimento relacionada àquele tema, como quando a IA for buscar, ela vai buscar o que está dentro daquele eixo temático. Mas você também faz aí um trabalho voltado para o posicionamento da tua marca, para a tua cultura organizacional. Então, nesse caso, as IAs vão buscar aí também,
sites que estejam ligados a esse tema. Então, por isso que é muito importante que quando você vai fazer o seu trabalho voltado para exibição nas IAs, a tua equipe esteja preparada também para entender todas essas questões de tópicos e temas. Então, se você sai só distribuindo release, isso não vai adiantar. E aí tem um outro ponto que é extremamente importante, no SEO a gente trabalha muito, a gente fala muito do EEAT, que é experiência, expertise, autoridade e confiança, que são aí alguns sinais que o Google costuma buscar nas dentro dos conteúdos. Para além disso aqui, a gente falou também sobre a construção dos índices das IAs, e nessa construção dos índices, ou seja, aqueles conteúdos que as IAs vão colocando dentro da biblioteca dela, vamos dizer assim, é muito importante que as IAs confiem nesse conteúdo, porque ela vai sintetizar uma informação e entregar essa informação ali. Então, ela precisa minimamente entender que aquele conteúdo é confiável para fazer essa recriação. E aí, qual que foi um outro dado que apareceu, que é bem importante nesse contexto, que é conteúdo assinado por um autor com nome e histórico tende a superar materiais que são publicados só com o nome da marca. Então a gente vê aí que essa questão de autoridade, sinais de confiança, seguem sendo muito importantes. Então, até mesmo o relacionamento com o jornalista, quem que vai fazer aquela publicação, pode impactar no seu resultado de DO e SEO. E isso não me surpreende por um motivo. Se a gente for fazer uma analogia com o link building, a gente vê que no próprio link building também é dessa maneira. A gente percebe que muitas pessoas só fazem o link pelo link. Então, acha que só conseguir uma determinada quantidade de hiperlinks apontando para o site, isso vai dar resultado. E cada vez mais isso vem funcionando menos. Por quê? Porque a gente precisa ter contexto, precisa também fazer com que aquela página daquele site esteja de acordo com as regras e expectativas do Google. Então, a mesma coisa que acontece num projeto de link building que precisa de toda uma estratégia, e a estratégia em si, muitas vezes, é mais importante do que o próprio backlink em si, acontece agora nas estratégias de assessoria de imprensa e digital PR. Ou seja, cuidado com o que você vai contratar aí, para que você saiba que o profissional ou a profissional que está cuidando aí da sua estratégia de PR realmente esteja aí antenado com o que está acontecendo. E aí, se você quer discutir sobre isso, manda o episódio do Otimização Semanal aí para as pessoas, para você poder discutir e falar um pouquinho sobre isso. E por falar, gente, eu acho que tem um outro ponto aí também que chama atenção essa semana, é a regulação e a regulamentação em relação ao Google na Europa está ficando cada vez mais apertada, vamos dizer assim. A gente comentou aqui na semana passada da Alemanha, quase que eu me esqueço aqui do país, da Alemanha, né, do governo alemão, do tribunal alemão, estarem responsabilizando o Google pelos resultados que são exibidos nas IAs. E o Google aí tem tentado fugir disso, dizendo que as pessoas podem checar o que está ali, ou seja, ele pega um conteúdo, refaz esse conteúdo, sintetiza esse conteúdo e ele não quer se responsabilizar por esse conteúdo. E aí agora a gente tem a autoridade britânica de defesa da concorrência que está exigindo que o Google divulgue seus algoritmos de classificação e permita a transferência de dados de pesquisa para fornecedores terceirizados. Então, o que eles estão pedindo? Transparência total, dizendo que o Google tem que revelar aí os critérios, objetivos, tudo que ele tem. Acho difícil, a gente sabe que o ano passado teve também esse mesmo processo rolando nos Estados Unidos, principalmente relativo a monopólio, e aí pediu-se
essa transparência, o Google teve até que divulgar algumas informações, mas ele conseguiu se safar. Então eu acho que realmente, assim, a Europa está pedindo isso, mas não necessariamente isso vai acontecer. Mas claro que tem aí que ter uma pressão e a gente espera, sempre espera que no Brasil também a gente levante essa discussão. Mas tem um outro ponto aí que eu achei bastante interessante nesse pedido, que é a portabilidade de dados, porque o Google ele vai aí coletando os nossos dados e aí nesse processo eles estão falando que os usuários poderão levar seu histórico de busca para outras plataformas, o que vai facilitar aí a oferta de serviços personalizados por essas empresas. Então, é uma maneira aí do próprio usuário ter autonomia sobre os próprios dados. Achei isso bem interessante, não sabemos se vai seguir. E aí tem um outro ponto também, que seria bastante interessante, porque quem depende de busca orgânica sabe que a gente é sempre pego aí no susto a cada nova atualização ou a cada nova mudança. Mas, nesse pedido, ele diz que o Google é obrigado a avisar sobre mudanças significativas no algoritmo nos algoritmos, antes que elas aconteçam. Mas, enfim, a gente não sabe se isso vai para frente ou não, né. A gente está falando aqui programa após programa sobre essa questão da personalização, então a portabilidade de dados permitiria isso. A Aletheia, inclusive no programa anterior, ela fez um comentário lá no YouTube da Experta, falando que essa questão da personalização, ela já acontece nos streamings, mas costuma acontecer com muitos erros. E perguntou se o Google, nesse contexto, ele teria alguma vantagem ou se ele acabaria também entrando nessas possibilidades de erro. E aí, conversando com ela e trazendo esse debate aqui para o Otimização Semanal, eu acho que existe uma pequena diferença em relação aos streamings, que é o volume de dados que o Google tem. A gente tem aí o Google fazendo a indexação de informações, construindo o índice de busca com informação e dados desde 1994, 98. Agora fiquei um pouco, me diz aí depois se é 94 ou 98. Então a gente está falando aí de informações que eles buscam há anos, organizam e exibem. E além disso, até comecei aqui falando, né, sobre agora o Gemini no Chrome, olha a quantidade de produtos que o Google tem, em todos esses produtos ele está sempre coletando dados e informações. É o e-mail, é o YouTube, é o Workspace, então a gente tem aí agora as IA, só as IA são 3, a gente está falando de Gemini, a gente está falando de AI Overview, a gente tá falando aí do AI Mode, então ele tem uma quantidade de informações muito grandes, tem fotos, então assim, é muita coisa, os dados armazenados, no Google One, então a gente sabe que o Google ele tem aí condição, de fazer essa personalização de uma maneira muito forte. Então, acredito eu que vai ser um desafio aí, eu acho que o grande problema é como as empresas vão se adaptar a esse novo contexto, já que a gente está aí, por causa das IAs, numa crise de cliques, e aí com personalização, a gente perde aquela ideia de um resultado de busca único. O que está sendo apresentado para mim não necessariamente vai ser apresentado para você. E aí a gente entra numa outra frente, que é como que a gente vai monitorar isso, como que as ferramentas vão mostrar isso para gente. A gente segue dizendo, estamos no escuro, tanto é que a gente falou aí do Bing Webmaster Tools, mostrando algumas informações, o Google não mostra quase nada para gente, e aí a gente segue nessa expectativa do que vai acontecer. E aí, quando a gente fala em expectativa, quando o Google ele faz algum pronunciamento, quando ele muda alguma coisa, todo mundo fica de olho. E geralmente isso acontece, o Google ele tem um evento que se chama Google Search Central Live, que ele faz em vários países diferentes, aqui no Brasil, inclusive, esse ano já aconteceu. A gente comentou aqui no Otimização Semanal sobre o que aconteceu lá no Canadá, no qual ele trouxe o conceito de conteúdo commodity e não commodity. E aí, na semana passada,
Esse evento aconteceu em Milão, e aí ele trouxe várias informações que a gente pensou aqui no Otimização Semanal e que você aí deve ficar bem atento sobre o que ele está falando, pelo menos para a gente entender aí para onde ele está caminhando. Uma dos pontos que ele trouxe foi em relação a resultados, relacionados à página e a site, né. Então, por exemplo, quando a gente corrige determinados erros em páginas, ele diz que os resultados podem ser mais rápidos do que quando a gente faz esse conserto, vamos dizer assim, no site como um todo, né. Então o resultado ele é mais rápido quando a gente está fazendo esse tipo de ajuste, era a palavra aí que eu queria achar. Medidas puramente técnicas, tá, como rebrand, migrações ou redirecionamento de links, não causam deficiências estruturais na qualidade do domínio. Então a gente tem aí o Google trazendo isso pra gente. Para além dele falar, né, que as alterações nas páginas geralmente têm efeitos mais rápidos, né, do que aqueles feitos no site como um todo, ele trouxe algumas informações importantes aí, que tem a ver com o quê? Ele disse, olha, o Google finalmente mostrando algum tipo de número aí pra gente, que 15% das buscas diárias processadas pelo Google são totalmente inéditas e, isso aqui é um pouco óbvio, mas é importante quando a própria empresa diz, né, que essas consultas mais complexas que a gente faz, já que a gente está falando que 15% das buscas nunca foram feitas no Google, quando elas são complexas, elas acionam o famoso fan-out, o query fan-out, que é o quê? Ele vai expandindo essa busca em subbuscas para conseguir aí então entregar um resultado mais eficaz. Apesar de que eu acho que tem um número importante aí que os estudos mostram que as pessoas estão confiando menos nos resultados das AIs overviews do Google. A gente já falou também sobre matérias que falaram que eles podem conter até 10% de erro, mas é assim que o Google ele vem funcionando. Outro ponto importante também, que é um tema bastante debatido aí na comunidade do SEO, é sobre os parágrafos, né, dentro dos manuais do Google, criou dos manuais de otimização para DO e SEO, perdão, a gente vem escutado muito falando sobre os chunks, que é chunks de conteúdo, que é o quê? É pegar aquele conteúdo e escrever em pequenos pedaços, estruturar o conteúdo em páginas, em parágrafos independentes, ou seja, retalhar o conteúdo. E aí o Google afirmou que forçar a divisão de parágrafos em chunks para IA é inútil. Inclusive o conceito de chunk dentro do contexto de IA, ele tem um outro contexto, né, a gente acabou trazendo isso, para o SEO, então para você que se interessa aí nesse aprofundamento, vale ver um pouco essa diferença que tem aí. E o que ele olha então? Ah, se não vale o chunk, ele disse que o que vale é a organização do conteúdo, que deve seguir critérios de legibilidade humana, quase que eu travo aí nessa palavra. Claro que, gente, quem é um profissional de SEO experiente sabe que nem tudo que o Google fala a gente escreve, né? Porque muitas vezes ele traz uma série de recomendações e aí na prática a gente vê que não funciona. Mas é muito importante a gente ter essas recomendações como possíveis orientações, porque, por outro lado também, quando a gente descobre um determinado tipo de estratégia, a gente sai replicando aí sem muitos critérios. Então é importante a gente ter aí um mínimo de pensamento crítico em cima dessas recomendações, para que a gente consiga aí
seguir nessa frente. E lá em Milão também ele voltou a falar sobre conteúdo não commodity, ele está batendo nessa tecla e aí é um pouco óbvio, né, porque o conteúdo não commodity é aquele conteúdo que traz um ponto de vista único, que mostra só o que a sua marca sabe fazer, os dados que você tem para entregar, então ele vem batendo nessa tecla repetidamente. Mas por quê? Porque com tanto conteúdo genérico aparecendo, como que as IAs vão continuar a trazer resultados? Então ele precisa estimular que a gente continue produzindo conteúdos valiosos para que as IAs possam, se utilizar deles e ter aí algum critério de novidade. O que a gente fica se perguntando é o que que o Google vai dar em troca, né, porque não adianta nada, ele está usando os nossos conteúdos de uma maneira num volume jamais visto e não está entregando cliques, apesar dele dizer aí, ele falou também sobre os cliques nas AIs Overviews, e ele falou que mostrou que as pessoas que clicam a partir de uma AI Overview, tendem a ficar mais tempo dentro do site. É uma maneira aí de falar: "Olha, está diminuindo o número de cliques, mas a gente está fazendo aí uma pré-seleção, entregando um usuário mais qualificado dentro do seu site", mas a gente também, ao mesmo tempo, não tem certeza disso, porque não temos números, a gente volta a repetir isso de novo, não temos números. E ele falou novamente sobre a questão do Google Search Console mostrar isso pra gente, mas já avisou aí que não vamos ver a questão dos cliques, ou seja, a gente tem o Google aí falando muito e trazendo muitas novidades, aqui na Otimização Semanal a gente traz isso semana após semana, mas por outro lado, ele não está entregando aquilo que a gente precisa, que é informação, que é dados, então a gente segue esperando aí, segundo ele, a gente vai ter uma visão aí de AI Mode, de AI Overview e de Discover em um único painel. Então a gente fica nesse aguardo, né, do que está acontecendo. A gente também teve o Google alterando alguns guias, então ele tem aí um guia de migração de domínio e um guia de otimização, para IAs generativas, né, então se você está acompanhando, vale aí olhar um pouco, para essa frente, né. Então se a gente for fazer um resumo aqui para finalizar, hoje sem Cadu, sem Lisane, que estão aí, né, tendo contratempos, na viagem deles, o que que a gente pode tirar de conclusão dessa última semana, tá? Que eu acho que é o mais importante aqui para você que acompanha o Otimização Semanal. A gente, de tudo que a gente viu aí, para além dessas declarações do Google, a gente está vendo outras ações práticas acontecendo no que a gente fala do comércio agêntico. Quem acompanha a Otimização Semanal vê que semana após semana, na verdade a gente já está aí no programa 43, e aí só lembrando, se você acompanha a gente, se você está assistindo a esse vídeo, não esquece de se inscrever nos nossos canais, de se inscrever no YouTube da Experta, no YouTube da Niara, nos adicionar no LinkedIn, porque esse conteúdo também vai para essas plataformas, vai também para o Instagram. Então, aproveita, dá essa força aí para gente, para que a gente possa continuar a entregar aí um conteúdo para vocês. A gente pesquisa aqui toda semana o que está acontecendo. E aí, a gente vem falando bastante sobre a questão da web agêntica. Na semana, acho que há 2 programas, a gente trouxe um dado aí que hoje o tráfego da web, mais da metade desse tráfego é feito para robôs, é feito por robôs, não para robôs, mas por robôs, e isso faz com que a gente tenha que mudar aí as nossas estratégias e cada vez mais a gente vai precisar estar com os nossos sites e os nossos canais preparados para agentes de IA. Então, e aí isso evoluiu muito essa semana. A gente teve, aí um movimento que mostra que a gente está saindo da esfera das promessas para ir para a questão prática nos produtos. E vamos destacar aqui a edição Spring 2026 da Shopify, que é uma plataforma de sites para e-commerce. E só para vocês terem uma ideia aí,
A Shopify, ela trouxe mais de 150 recursos, isso mesmo, 150 recursos com foco em comércio agêntico. Quando a gente fala de comércio agêntico, a gente está falando aí de agentes de IA executando ações em nome de pessoas ou a pedido de pessoas. Então, o que que ele trouxe? O que que incluiu? Claro que eu não vou falar dos 150 aqui, né? Mas eu vou falar aí, ele trouxe o Universal Commerce Protocol, que estrutura dados de produtos, ou seja, ele coloca ali as informações daqueles produtos para os agentes de IA e distribui no ChatGPT, no Copilot, no Google AI Mode. Além disso, eles estão divulgando um painel chamado de Agentic Storefronts, que vai gerenciar os canais de IA e mostrar essas vendas nessas diferentes superfícies, né, desses diferentes canais, ou seja, uma plataforma de e-commerce mostrando aí essas possibilidades e trazendo isso como um recurso para a web agêntica. A gente não pode deixar de falar aqui muito rapidinho também que a Meta lançou um AI Mode ali dentro do Facebook. Então, quando a gente entra ali no Facebook, ele está gerando respostas a partir do conteúdo público de grupos e também dos vídeos ali que tem um formato de Reels. E a gente falou aqui há alguns, desde que teve o evento do Google, chamado Google I/O, que ele falou que a gente teria agentes autônomos trabalhando enquanto, por exemplo, se eu vou ali e faço um pedido, faço uma pesquisa ou delego uma ação para um agente de IA, mesmo quando eu estiver offline, esses agentes vão continuar trabalhando para mim. Eu até dei o exemplo aqui na época do Google Flights, né, que a gente faz uma pesquisa e depois ele vai dando ali alguns alertas à medida que ele vai achando alguma coisa dentro do que a gente pediu. Então, assim, não é a mesma coisa, mas é só uma analogia. E aí já está rolando, ele liberou esses, ele está chamando de Information Agents no AI Mode pago, num recurso pago. Então, começa um teste lá nos Estados Unidos para algumas pessoas, e aí a gente vai acompanhar aqui o que está acontecendo. E por fim, a gente falou muito agora, eu acabei de falar muito sobre como que isso está sendo aplicado de forma prática aí em ferramentas, com o usuário ali tendo um acesso mais direto a esses recursos, né, seja aí nas plataformas de e-commerce, seja nas ferramentas que o próprio Google está lançando, mas a gente também tem um movimento importante que merece ser comentado aqui, que é a questão do que está acontecendo dentro da infraestrutura. O Google e a Microsoft, junto com mais 11 empresas, passaram a apoiar novos padrões aí dentro da web. E são padrões que definem como que os sites devem estruturar as suas funções, vamos dizer assim, e informações para os agentes de IA. Porque o que que acontece hoje? A gente sempre comentou, né, que tem os agentes acessando os sites e tem pessoas. Hoje, a gente tem aí sites com várias regras, vários documentos. Dentro de um site existem vários documentos e esses documentos aí têm uma função de dizer aí para os robôs o que está ali dentro. Exemplo de documento: um sitemap XML, um robots.txt. Tudo isso são padrões que são feitos e aí num grande acordo entre empresas, entre organizações, de que aquele documento, aquela especificação, ela vai ser utilizada num todo. E por isso que a gente passa a utilizar esses documentos dentro do nosso site. Então, um desafio que a gente tem agora quais documentos a gente vai utilizar para dar essas informações para os agentes de IA, para que eles consigam encontrar, ler e entender os recursos
de uma forma previsível. Hoje, por exemplo, cada agente que chega, ele tem que entender ali de alguma forma o que está dentro de um site, dentro de uma plataforma, por exemplo. E aí, um dos recursos que o que foi né, que está sendo lançado e estruturado, um deles é o Agentic Resource Discovery, que está sendo chamado de ARD, e o Open Knowledge Format. E aí, o que é cada um desses? O ARD é esse que já foi um consenso entre 11 empresas, inclusive algumas delas já começam a estruturar esses recursos dentro dos próprios sites, e aí ele funciona como se fosse um sitemap que descreve ali para os agentes de IA as capacidades acionáveis, como quais ferramentas tem ali dentro, quais APIs, não necessariamente as páginas, né? O sitemap, ele mostra ali para o robô do Google, para o crawler, quais são as páginas, mas o ARD, ele vai além. Ele mostra quais são os recursos, os APIs, a descrição daquilo que está ali dentro. Ou seja, os agentes, eles precisam ali de especificidades. Já o Open Knowledge Format, que é um formato para estruturar e compartilhar informações e conhecimentos de uma organização entre os sistemas de IA. Hoje, os open knowledges, vamos dizer assim, eles dependem muito de sites terceiros, como, por exemplo, a Wikipedia, para formar e entender ali sobre as marcas. Agora, a gente tem aí uma estruturação desse Open Knowledge Format, né, que tem esse objetivo aí de dizer e compartilhar essas informações de uma organização específica, né. Então o que que é importante? A gente está vendo os gigantes aí se movimentando, tentando estabelecer especificações, documentações, protocolos de comunicação únicos, que vão permitir aí um avanço importante para uma web agêntica. Então, se você aí está preocupado aí em estruturar o seu site, os seus recursos para os agentes de IA, fica de olho nessas novas notícias, informações e estruturas que estão surgindo para que você possa aí se preparar para todas essas frentes. Então, gente, esse foi aí uma otimização semanal que está um pouquinho diferente, mas a gente chegou um pouco atrasado, mas sem deixar aí o nosso compromisso em levar para você todas as informações relacionadas ao mundo do marketing de busca. Eu sou a Flávia Crisanto, eu sou a fundadora da Experta e hoje eu estive aqui apresentando mais uma otimização semanal para você. Até semana que vem com Cadu e Lisane novamente aqui comigo.